Fala pessoal, muito boa noite. A gente, nesse vídeo, finaliza a nossa série de 3 vídeos sobre a associação de resistores. Nós já falamos sobre a associação de resistores em série, já falamos sobre a associação de resistores em paralelo. Agora vamos começar o nosso vídeo sobre a associação mista de resistores. Como eu já dei a entender aqui algumas vezes nos vídeos, a associação mista não é nada mais nada menos do que a utilização desses dois tipos de associações em um mesmo circuito. A gente vai fazer únicos dois exemplos, um sem nenhum valor e outro com valor. E vamos tirar algumas lições daqui. Do primeiro vamos tirar lições, do segundo vamos tirar valores. Eu quero que vocês entendam que esses exemplos não são básicos e qualquer, tá? Por exemplo, eu sempre faço live, pessoal, da Academia Exatas, a cada 2 semanas. E a nossa penúltima live eu fiz uma questão exatamente idêntica a essa. Acho que era a P1 de 2024.2. É uma questão idêntica a essa que tem que ser resolvida. Exatamente com essa formulação. Eu tinha uma associação mista, primeiro formada com dois resistores em paralelo, e depois esses dois resistores em paralelo estavam em série com outro resistor R1. E a questão era basicamente falar. ah, eu resolver exatamente esse tipo de sistema. Então, não pensem que é uma questão boba, literalmente que pode cair na prova de vocês. A primeira ideia aqui é que a gente tire lições desse exemplo 1, eu quero tirar lições. Então vamos relembrar o que a gente viu tanto na associação em paralelo quanto na associação em resistores. Peguem suas canetas e se preparem para anotar, porque eu vou falar muita coisa que já foi anotada aqui anteriormente. Então, qualquer coisa, pause e anote tudo que eu for falando. E esse é um momento para você anotar e fazer essa aula bem feita. O que acontece? A partir do momento que eu tenho um circuito simples, eu tenho uma diferença de potencial total, isso gera uma corrente total, como a gente viu. E a corrente ela não se divide até que tenha um nó. Então, o que vai acontecer? Essa corrente, eu vou começar a desenhar como vermelha agora, ela vai subir por esse fio e ela vai passar esse resistor R1 ainda tendo o seu valor total, até que ela chegue no primeiro nó, esse nó A, digamos assim, e aqui tem outro nó, vou chamar de nó B. A partir do momento que essa corrente chegar no nó A, ela vai vir para cá para cima com uma corrente, digamos, I2 e para cá para baixo com uma corrente I3. Depois que essa corrente passar por esses dois resistores, essa corrente I2 e I3 vão voltar a se somar e gerar de novo a nossa corrente total. Então, essa corrente total ela se bifurca e depois volta a ser a corrente total IT, que eu estou chamando aqui. E esse ciclo volta a ser incessantemente assim. Bom, uma coisa que a nossa questão poderia pedir é quem é a diferença de potencial entre nosso resistor aqui e R1. Quem é a nossa diferença de potencial aqui em R1? Isso é uma coisa fácil de se lidar. Quando eu procuro entender qual é a diferença de potencial em um trecho específico, eu quero saber qual é a resistência daquele trecho e qual corrente está passando por ele. Só isso. Porque pela primeira lei de Ohm, calcular a diferença de potencial é calcular isso, né? É resistência vezes a corrente. Então, nesse trecho, qual é a resistência? Eu só tenho nesse trechozinho aqui a resistência R1 e a corrente que passa aqui é a corrente total. Então, a diferença de potencial marcada por esse nosso instrumento chamado voltímetro seria essa resistência R1 multiplicada pela corrente total, tá? Então não tem nenhum mistério, isso que apareceria lá sendo marcada para ele. Bom, algumas coisas que a gente pode tentar entender também é que essa corrente total ela é a soma de I2 mais I3. A corrente total ela é a soma das bifurcações que foram perdidas ao longo do tempo. Então, corrente total igual a I2 mais I3 é uma outra lição que nós podemos tirar daqui. Uma outra lição que nós podemos tirar daqui é a seguinte: imagine então que eu tenho essa nossa
essa nossa diferença de potencial total. Só que essa diferença de potencial total, se lembra do que a gente falava? A diferença de potencial ela vai ser repartida entre todo mundo que está em série, mas quando tiver pessoas ou resistores em paralelo, ela vai ser a mesma. Então o que acontece? A diferença de potencial aqui e aqui é a mesma. Tudo bem? Aqui e aqui é a mesma. Mas a diferença de potencial total já tem um pouco do seu valor perdido para cá, para esse resistor R1, que está associado em série. Então, o valor dessa diferença de potencial disponível para esse sistema aqui em paralelo é, digamos, aqui. A diferença de potencial para a parte aqui que está em paralelo seria a diferença de potencial. Seria a diferença de potencial total. Seria a diferença de potencial VT menos a diferença de potencial que já foi utilizada pela resistência R1. Falando em valores, é como se eu desse 100 volts para o meu sistema, só que a resistência R1 já tivesse utilizado 30 volts. Então, sendo compartilhada aqui, porque, de novo, a voltagem é sempre a mesma entre resistores em paralelo, sendo compartilhada aqui, então, de maneira geral, eu tenho 70 volts. Tudo bem? Então, tudo é 70 volts. O próprio R2 é 70 volts e o próprio R3 é 70 volts. Então, isso a gente pode levar em consideração. E a gente pode também calcular a nossa resistência equivalente. Como a gente pode calcular isso? Bom, a nossa resistência equivalente ela tem duas partes. Primeiro, ela tem uma parte que está em série com algo que está em paralelo. Então, eu tenho aqui que a nossa resistência equivalente ela seria pegar esse R1 e somar com essa resistência R', digamos assim, que é a resistência equivalente que advém desses dois caras. E como é que a gente faz uma resistência equivalente entre dois resistores? A gente viu na nossa última aula. A nossa resistência equivalente, então, ficaria R1 mais a resistência equivalente entre dois resistores, R2 e R3, seria R2 vezes R3 sobre R2 mais R3, o produto sobre a soma. Essa daqui seria a nossa resistência equivalente do sistema. Tudo bem, pessoal? Então, bom, aqui tiramos várias lições. Vamos aplicar isso, de fato, ao nosso exemplo 2, onde a gente tem números e a gente quer calcular valores de fato. Olha o que está acontecendo aqui no nosso circuito. Eu alimento meu circuito com uma diferença de potencial de 100 volts. E aí, essa diferença de potencial vai gerar uma corrente que eu não sei quem é, que inclusive é a primeira coisa que a nossa questão pede. Quem é essa corrente? Total. Bom, depois que essa corrente está passando por aqui, ela passa por esse resistor de 5 ohms. Então, nesse resistor de 5 ohms, a corrente total ainda está passando por aqui. Depois ela começa a se bifurcar, ela vem para cá para baixo como uma corrente 2, vem para cá com uma corrente 1, vem para cá com uma corrente I2 e vem para cá como uma corrente I3, tudo bem? Então ela começa a se bifurcar. Bom, aqui a primeira coisa que o nosso problema quer é quem é essa corrente total. Só que, de novo, então vamos separar aqui por parte. Primeiro, ele quer a corrente total. Só que aí a gente tem que lembrar do que a gente fazia antigamente, né? O que significa calcular a corrente total? É usar a primeira lei de Ohm total. Isso é calcular a diferença de potencial total. É igual a corrente total vezes a resistência total. Que, em outras palavras, é igual vezes a resistência equivalente de todo o meu circuito. Bom, se essa é a nossa ideia, então vamos fazer um de cada vez. A minha diferença de potencial total eu já sei, é 100 volts. Agora, quem é a nossa resistência equivalente? Eu não sei, eu tenho várias resistências aqui. Então vamos fazer essa resistência equivalente. Então vou separar todo esse espaço aqui para a gente fazer a nossa resistência equivalente. Primeiro, a nossa resistência equivalente é a junção de todas as resistências do nosso circuito.
Em série, eu já tô vendo aqui que tem uma resistência aqui de 5 volts. Então, essa resistência de 5 volts, ela vai ser somada com todas essas resistências que vêm aqui, que estão em paralelo. Bom, se a gente parar para prestar atenção, eu tenho uma resistência aqui de 40 volts, em paralelo com uma resistência de 38, uma resistência de 40 ohms, em paralelo com uma resistência de 30 ohms, que está em série com uma resistência de 10 ohms, e tudo isso também em paralelo com uma resistência de 48 ohms. Pessoal, quando isso tá dessa maneira, o que a gente faz? Primeiro, antes de calcular a resistência equivalente, a gente vai tentar simplificar esse nosso problema. Ou seja, aonde tiver resistências que estão em série, eu já vou somá-las. Tudo bem? Então, aonde já tem resistência em série aqui? Bom, já consigo perceber, eu vou até copiar tudo isso aqui, olha só. Eu vou até copiar, opa. Eu vou até copiar tudo isso aqui. Se eu copiar tudo isso daqui, eu vou diminuir um pouquinho. Vou jogar isso aqui para cá. Eu vou apagar o que eu não preciso, que é esse 100 volts e tudo mais. Eu vou dar um zoom. Olha o que acontece, pessoal. Eu vou até deixar o 100 volts de novo. Olha o que acontece. Essa resistência de 38 ohms e essa resistência de 10 ohms, elas estão em série entre si. Então, se o meu único objetivo aqui é calcular a resistência equivalente, eu já posso somá-las. Já posso somá-las de maneira que a resistência aqui pode ser descrita como 38 mais 10 seria 48 ohms. Opa! Então, olha só que coisa interessante, pessoal. Eu tenho aqui uma resistência eu tenho aqui uma resistência de 40 volts em paralelo com uma resistência de 48 volts em paralelo com uma resistência de 48 volts também. Eu posso já fazer uma associação em paralelo desses dois caras ao mesmo tempo, que vai ser muito fácil para mim, porque eu vou apagar esses carinhas aqui de cima, que eles podem atrapalhar a gente. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte. Então, vou pegar de novo esse nosso circuito. Vou copiar ele, vou colar ele, vou jogar aqui embaixo para que a gente consiga ver. Olha só. Essa nossa junção de 48 ohms com 48 ohms, a gente já viu esse caso particular na última aula. Quando eu tenho resistência de mesmo valor, a resistência equivalente entre elas duas é o próprio valor, só que dividido pelo número de vezes que ele aparece. Então, a resistência aqui equivalente entre essas duas resistências aqui é 48 dividido por 2, ou seja, no lugar de escrever essas duas resistências, eu já posso escrever uma única resistência, que vale 24 ohms. Tudo bem? Então, a gente já percebeu que eu posso reescrever esse cara assim. Bom, continuando essa nossa conta da resistência equivalente, eita, continuando essa conta da nossa resistência equivalente, eu tenho aqui de novo agora uma resistência em paralelo entre 40 e 24. Vamos fazer mais essa resistência linha aqui entre 40 e 24. A resistência equivalente, quando é em paralelo, ele é a multiplicação sobre a soma. Vai ficar 40 vezes 24 sobre 40 mais 24. Isso daqui dando até um spoiler para vocês, isso vai dar 15 ohms. Então, a nossa resistência aqui, resumindo, a gente podemos resumir ela a uma única resistência. Podemos resumir ela a uma única resistência que vale 15 ohms. E opa, agora eu tenho duas resistências em série. E aí sim, eu acho a minha resistência equivalente total, que é simplesmente somar 5 com 15. A minha resistência equivalente vai ser então 20 ohms. Essa é a resistência equivalente do meu sisteminha, pessoal. Eu espero que vocês entendam isso. Bom, aqui daqui para frente vira tudo muito tranquilo, porque se a minha resistência equivalente, ou seja, a resistência total do meu sistema é 20,
Então, podemos aqui perceber que a nossa corrente total vai ser 100 igual a corrente total vezes 20. Então, a nossa corrente total vai ser igual a 5 ampere. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente pode descrever. E daqui para frente é tudo muito rápido. Espero que vocês tenham só um pouquinho de paciência. Então, nossa corrente total eu já posso descrever que é 5 ampere. Agora vai ficar fácil, porque olha o que eu quero saber. Eu quero saber qual é a diferença de potencial aqui entre esse trecho descrito. Só se lembrem que a gente falou lá em cima. Quando eu quero escrever a diferença de potencial entre o trecho muito específico, eu só tenho que saber qual é a resistência e qual é a corrente que passa por ele. Só que, opa, eu sei que a resistência que passa ali é 5. É 5. E eu sei que a corrente que passa ali, a corrente total, também é 5. Então, isso vai ficar 5 vezes 5. Então, a diferença de potencial ali naquele trecho é 25 volts. Já matamos mais um problema. E se a minha diferença de potencial total é 100 e a diferença de potencial aqui nesse trecho já é 25, ou seja, só esse trecho aqui já garante 25 volts para si, então qual vai ser a diferença de potencial que sobra para todo mundo que está em paralelo? A diferença de potencial que sobra para todo mundo que está em paralelo é 75 volts. Então, todos esses caras que estão em paralelo têm 75 volts. Todo mundo aqui tem 75 volts. Então, eu posso calcular essa corrente I1 de maneira bem simples, porque eu sei que aqui tudo tem 75 volts. Se eu sei que tudo isso aqui tem 75 volts e só tem 40 ohms aqui, a minha corrente I1 é única e simplesmente uma simples lei de Ohm, né? Essa é a nossa terceira coisa que a gente quer. Então, olha só, eu sei que a diferença de potencial ali vai ser 75, a resistência ali é 40 e eu quero descobrir quem é aquele I1. Então, I1 vai ser 75 dividido por 40, que, bom, 75 dividido por 40 é igual a 1,875 amperes. Tudo bem, pessoal? 1,875 amperes. É isso que é importante que vocês saibam. Matamos mais uma pergunta. Então, a corrente I1 que passa por ali é 1,875 amperes. Tudo bem? Única e simplesmente analisando a diferença de potencial daquele trecho e a sua resistência. Para que a gente finalize tudo, e essa aula 8, eu quero a diferença de potencial exatamente sobre esse trecho em verde. E aí, de novo, para que eu ache a diferença de potencial sobre um trecho muito específico, eu só preciso saber a sua resistência e a corrente que passa por ali. Eu sei a resistência, 10, mas eu não sei qual é a corrente I2. Só que isso é fácil de descobrir, porque tanto a corrente I3 quanto a corrente I2 estão passando por um trecho que tem 48 ohms. Então, olha o que está acontecendo, pessoal. É muito simples. É a nossa quarta pedida aqui. A nossa corrente total ela é 5 amperes. A nossa corrente 1 ela é 1,875. Mas a nossa corrente 2 e a nossa corrente 3, elas têm que ser a mesma. Por quê? Porque elas estão passando por uma mesma resistência total, 48, como a gente viu aqui embaixo. Tanto a corrente I3 quanto a corrente I2 estão passando por uma resistência total de 48 ohms. Então, elas têm que ter o mesmo valor. Que valor é esse? Esse valor é 5 menos 1,875. E como eu tenho que dividir esse valor pelas duas, isso dividido por 2. Quando a gente fizer 5 menos 1,875, isso vai dar 3,125. Se a gente dividir isso por 2, isso dá 1,5625. 1,5625 amperes é o que passa por cada uma, desses trajetos. Então, a corrente I2 tem 1,5625 amperes e essa aqui também. Bom, agora eu sei então que naquela diferença de potencial ali tem uma voltagem, tem uma resistência 10 e uma corrente 1,5625, ou seja, a sua diferença de potencial é 15,25
625 volts. Bom, então essa é uma questão difícil, são várias nuances, mas para que vocês entendam tudo relacionado à associação mista de resistores. Eu puxei muito nesse exemplo 2 para que vocês entendam cada nuance, mas as questões de prova geralmente são esses exemplos 1. Então é disso que vocês têm que prestar atenção, nesse exemplo que vocês têm que gravar e cravar dentro do coração de vocês. Aguardo vocês na aula 9, onde a gente vai mudar um pouco o nosso assunto e começar a falar de algumas coisas um pouco mais profundas. Espero vocês lá e até a próxima, pessoal.